Para ajudar a gente a refletir um pouco mais sobre a ameaça que a PEC 241 representa para os trabalhadores, nós convidamos o João Caire, secretário-geral da CUT São Paulo. Boa noite, seja bem-vindo, João. Boa noite, obrigado. João, começa explicando para a gente. A PEC foi aprovada em primeiro turno na Câmara, ainda tem que passar pelo segundo turno, depois vai para a votação no Senado. A CUT e o movimento sindical já se posicionaram contrário a essa PEC e vão continuar se mobilizando? A CUT já está se mobilizando, estamos fazendo várias manifestações, mas infelizmente nós não conseguimos, porque o governo golpista do Temer ele tem o controle total da Câmara dos Deputados, votou, vai passar em segunda votação, depois vai para o Senado, é onde a gente pode tentar fazer uma força para que não seja aprovado. Existe essa expectativa, então, maior no Senado? Sim, e não adianta só fazer petição, é legal fazer petição, mas o povo tem que se mobilizar, tem que ir para a rua. Da mesma maneira que em 2013 o pessoal foi às ruas exigindo um monte de coisa melhor, essa PEC aqui é justamente o contrário do que o povo pediu em 2013. É justamente para acabar com os serviços públicos, entre outras coisas. Em relação ao conteúdo dessa PEC, a Fiesp ela publicou nesse domingo, nos principais jornais do país, 4 páginas de anúncio defendendo a PEC 241. O chamado mercado apoia fortemente essa PEC. Por que o interesse do empresariado e do setor financeiro e também de partidos conservadores, né? Por que existe esse interesse por parte desses setores? Porque eles defendem os interesses deles. No caso da Fiesp, a PEC 241, ela vai afetar diretamente, por exemplo, o reajuste do salário mínimo. Se fosse aplicado isso desde o início que nós construímos com as centrais sindicais do governo Lula, a política de valorização do salário mínimo, o salário mínimo que hoje está em R$ 880, estaria 400 segundo um estudo da GV. O que isso importa para o empresário? Com o salário mínimo subindo, você aumenta os pisos salariais das categorias. Então o empresariado tem interesse em reduzir o salário nos próximos anos. É isso que eles querem fazer, porque durante os 13 anos que nós tivemos aí, nós tivemos boa parte quase 100% das categorias tendo ajuste real de salário acima da inflação. O chamado mercado, o sistema financeiro, eles têm interesse, por exemplo, porque com essa PEC eles vão ter dinheiro para pagar os juros da dívida pública, que hoje pagamos 500 bilhões por ano. Então eles querem se garantir, porque eles compram os títulos da dívida do governo, para o governo se financiar, e é isso que é o interesse deles. Então não tem interesse nenhum na população, o interesse é recíproco, é deles especificamente. Você citou a dívida, você acredita que mexer nos juros é uma forma de alternativa, uma alternativa a essa PEC? Não, exatamente, porque essa história da dívida para reduzir a inflação é uma bobagem, até porque nós não estamos tendo inflação de demanda. A nossa inflação aqui é uma inflação maluca, porque nós estamos um país em recessão. Você não está tendo crescimento de consumo, aquela coisa toda que vai ter inflação dos preços. Então a nossa taxa de juros é a mais alta do mundo. Se você descontar a inflação, está em torno de 7,68. E o segundo colocado, que é a Rússia, está 2,68. Então, menos da metade. Então, assim, se você reduz a taxa de juros, você vai pagar muito menos. Por exemplo, investimento em educação e saúde ano passado foram 200 bilhões. O pagamento da dívida esse ano vai ser 500. Então, é uma grande balela. E outra, como é que um governo faz uma PEC dessa para 20 anos para frente? Ele vai influenciar em mais ou menos 5 novos presidentes ou presidentes que forem eleitos do orçamento. Então, não é a população que decide, eles estão decidindo o futuro de 20 anos, praticamente 2 gerações aqui de brasileiros. Você acredita que a população está bem informada sobre essa PEC? Porque a gente vê a grande imprensa defendendo essa proposta. Você acha que existe informação? A população se sente bem informada sobre isso? Não está informada porque a grande imprensa desinforma, porque ela defende os interesses dos grandes empresários, ela faz parte do chamado tal mercado e ela tem interesse nisso, na privatização de todas essas questões, né? Então, a população não está informada, não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, as UPAs que foram criadas nos últimos anos, por exemplo, o programa Farmácia Popular, entre outras coisas que está alinhado à questão da saúde, serão extintos. As UPAs não deixarão de existir. As universidades que foram criadas, mais de 110 campos universitários nos últimos 13 anos, foram criadas 15 novas universidades federais, vão fechar porque não tem orçamento. Então, assim, o nosso orçamento vai voltar a 2004. Então, é só pensar o que era em 2004 o Brasil, a quantidade de escolas que tinha, institutos federais, era muito menor. Então, é isso que vai acontecer nos próximos anos com esse congelamento que eles fizeram. É um enorme retrocesso, né? Além dessa PEC, o governo quer aprovar as reformas previdenciárias e trabalhistas, já tem falado sobre isso. Muitos analistas acreditam que com a facilidade com que essa PEC foi aprovada, outras também sejam aprovadas, outras medidas. Você acredita que isso deva acontecer? Infelizmente pode acontecer. A reforma trabalhista talvez e a reforma previdenciária
como a população tem isso mais próximo no dia a dia, os aposentados, a chamada carteira de trabalho, pode ser que a população se mobilize mais rápido. E nós, como movimento, né, junto com os movimentos sociais da CUT, nós estamos trabalhando e vamos trabalhar muito para que os trabalhadores tenham conhecimento dos perigos que tem pela frente, de movimentar e, se possível for, fazer uma greve geral nesse país. Até porque é um absurdo, né? Porque, por exemplo, nenhum país do mundo, com relação a essa questão da PEC 241, se utilizou de um índice de inflação, que tenta ver o preço do chuchu, da batata, com os investimentos públicos, né? Ou a mesma coisa, querer comparar a economia doméstica com a economia de um país, que é a mesma coisa, né? Um cidadão comum, ele não pode criar tributo, ele não pode fazer empréstimo a longo prazo do jeito que o governo faz. Então não dá para comparar a economia doméstica com a economia de um país. Então são os absurdos, país nenhum fez isso, e os que fizeram algo parecido de congelar, fazer tipo uma PEC 241, mas não vinculada a um índice inflacionário assim, se deram mal. Aí é o caso da Espanha, da Grécia, que eles estão falando aí, até que na reportagem comentou da Grécia, nós vamos virar uma Grécia do jeito que está sendo feito com a PEC 241, porque foram isso que esses países fizeram, caíram na balela dessa austeridade e quebrou a Itália, quebrou a própria Espanha, entre outros países que estão em dificuldades, né? Vamos continuar acompanhando. Obrigada, João, pela sua participação aqui. Obrigado pelo convite e, telespectador, preste atenção nos movimentos. É isso aí. Obrigada.